Boa noite, glória seja dada ao Senhor Jesus. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Que essa noite esteja sendo mais que abençoada no nome de Jesus, amém? Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor, seguindo o livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos que era para procurar um homem com um cântaro de água na mão e que este homem iria mostrar um aposento onde eles iriam preparar a Páscoa. E era um grande cenáculo mobiliado, ou seja, estava tudo preparado para este último momento do Senhor com os seus discípulos, que é um momento muito conhecido no meio cristão, que é a última ceia. Então, a palavra do Senhor, a partir do versículo 14, está escrito assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vou repetir esse versículo. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aleluia! Passagem linda que mostra aqui a despedida, né? O Senhor Jesus despedindo dos discípulos. E o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, que ele desejou muito comer com eles aquela Páscoa. Ele desejou muito estar ali com aqueles discípulos. Então, conforme nós já vimos, a Páscoa ela era comemorada, né, da saída de Israel do Egito, e naquela ocasião, pelo sangue do Cordeiro que foi aspergido nos umbrais para salvar os primogênitos. E o Senhor Jesus, ele ali iria refazer esse sacrifício, porém ele seria o Cordeiro que morreria na cruz para me salvar, para te salvar e para salvar todo aquele povo que estava ali. E Lucas ele vai mencionar 2 taças de vinho, enquanto Mateus e Marcos mencionam apenas uma. Na refeição tradicional da Páscoa, o vinho é servido 4 vezes. Entendemos que Cristo comparou o pão a seu corpo e o vinho ao seu sangue quando ofereceu a 4ª e a última taça. Então,
existia uma cultura, né, voltada à questão da Páscoa. Então, no versículo, a partir do versículo 17, vai dizer assim: tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino. E aqui nós estamos, estou trazendo já uma referência de estudos paralelos, né, que a refeição tradicional da Páscoa, o vinho era servido 4 vezes. Então, aqui possivelmente era a última taça que estava sendo servida. Então, o Senhor Jesus, ele assentou-se à mesa, ele fez a referência entre o pão e o vinho sendo o corpo e o sangue, e ele vai dizer assim: fazer isso em memória de mim. Ou seja, ele estava ensinando os discípulos como haveria de ser depois da partida dele, que essas refeições, essas ceias deveriam acontecer em memória dele. E assim nós fazemos até o dia de hoje, né? Nós compartilhamos a ceia do Senhor, compartilhamos o pão, compartilhamos o suco representando o sangue. Na Igreja Católica compartilha-se a comunhão. Então, esse momento é para relembrar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Ele desejava que se lembrasse do seu sacrifício, a condição para o perdão dos pecados e para a comunhão, da qual continuaríamos a desfrutar através da obra do Espírito Santo. Então, embora o significado exato da ceia do Senhor, que alguns chamam de comunhão, né, e outros de Santa Ceia, tenha sido fortemente debatido ao longo da história da igreja, né? Os cristãos ainda tomam o pão e o vinho em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, na verdade, quando nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o vinho, nós precisamos lembrar do sacrifício. Não é simplesmente uma mesa rodeada de pessoas que estão ali ceando e lembrando a última ceia. Nós precisamos lembrar que a última ceia veio antes do grande sacrifício, do sacrifício feito por mim e por você. Então nós precisamos lembrar que o Senhor morreu por mim e por você, sem pecado nenhum, ele levou os pecados do mundo sobre ele. Então, o sangue, lá na época de Êxodo, ele não tirava o pecado, porque só Deus pode perdoar os pecados. Mas quando o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus, ele institui uma nova aliança entre Deus e seu povo. Então, lá em Êxodo, o sangue aspergido ali, o sacrifício daquele animal, ele estava demonstrando que o sangue derramado, né, significava que alguém pecou, e para não morrer, o pecador não morrer, estava morrendo aquele animal. Mas quando Jesus vem, diferentemente do sangue de animais, o sangue de Jesus, por ele ser plenamente homem, plenamente Deus, santo e imaculado, ele removeria o pecado de todos aqueles que depositassem a sua fé nele. O sacrifício de Jesus, ele jamais seria repetido. Ele permaneceria válido por toda a eternidade. E por isso nós precisamos relembrar do sacrifício Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29 vai dizer dessa forma, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diferente do sangue do animal, que vinha substituir uma morte do pecador, o Senhor Jesus, ele derramou um sangue por mim e por você, que vai nos livrar
tirar de nós o pecado, tirar de nós a culpa. Então, a partir daí, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim: fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. E este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Irmãos, não foi em vão. Não deve ser em vão. Mas toda vez que eu não reconheço o sacrifício que foi feito naquela cruz, toda vez que alguém entra numa fila de uma comunhão, que alguém entra numa fila de uma santa ceia e não reconhece o sacrifício que foi feito, não reconhece qual que é o objetivo de fazer isso em memória de mim, nós estamos mostrando que foi em vão o sacrifício na cruz que Jesus fez por mim e por você, mas não foi em vão. Então não é simplesmente um levantar de um pão numa cerimônia, não é simplesmente um levantar de um cálice com suco representando o vinho ou representando o sangue, é sacrifício. Então, quando eu disse que é melhor obedecer do que sacrificar, porque o Senhor já sacrificou por mim e por você. O acontecimento mais importante da história estava prestes a acontecer após daquela última ceia. E os discípulos ainda estavam discutindo ali de quem era o maior no reino. Irmãos, e isso é triste, porque até hoje acontece isso. Nós não reconhecemos o maior evento da história que já aconteceu, o sacrifício feito naquela cruz. E muitos, até o dia de hoje, estão discutindo quem é melhor, quem é maior, quem tem um ministério com mais pessoas, quem faz um evento na terra que envolve mais pessoas, né? Brilho, purpurina e afins. Mas não é disso que se trata. O maior evento na terra, ele já aconteceu, foi o sacrifício na cruz. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E assim como aqueles discípulos estavam perguntando assim, quem é maior? Primeiro eles discutiram para saber, porque Jesus falou assim, mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa, ou seja, Judas estava ali na última ceia. Então eles começam a perguntar, mas quem será? Quem será? E depois eles começam a discutir quem é o maior. E o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, ele vai falar aqui no versículo 27, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? E ele mesmo vai responder, não é quem está à mesa que é o maior? Quem está sentado não é o que é maior do que aquele que está servindo? Mas ele vai dizer assim, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O Senhor Jesus, ele veio para nos servir. Que honra, irmãos. O Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele veio para servir, ele veio para sacrificar por mim e por você, e você ainda está discutindo se é melhor do que o seu irmão, se se tem mais dons espirituais do que seu irmão. Nós estamos num tempo de tantas coisas acontecendo. E ainda os olhos encontram fechados para ver que o maior evento da humanidade, ele não aconteceu, ele já aconteceu, ele não vai acontecer, ele já aconteceu. Quando o Senhor Jesus morreu por mim e por você, naquela cruz. E o segundo maior evento que vai acontecer na terra é quando o Senhor vier buscar a igreja. O próprio que morreu por mim e por você retornar e vir buscar a igreja. Porque se ele não tivesse, eu encerro aqui, feito o primeiro maior evento da humanidade, morrer por mim e por você, não haveria como ele voltar para me buscar e para te buscar. Desperta, homem e mulher que dorme.
Sem o sacrifício do Senhor naquela cruz, não haveria retorno do Senhor para buscar a igreja, porque não haveria igreja. Porque a igreja tem que ser remida pelo sangue do Cordeiro. O sangue já derramou. A igreja tem que despertar. Porque o Senhor, sim, ele vai voltar. Mas o maior evento da história, o acontecimento mais importante, ele já aconteceu. É o sacrifício. E se você não aceitar e reconhecer esse sacrifício, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, porque ele está preparando morada, mas quando ele voltar para buscar a igreja, você corre o grande risco de ficar para trás. Desperta e reconheça o sacrifício que o Senhor Jesus fez por você naquela cruz e por mim também. Amém? A graça e a paz do Senhor esteja com cada um nessa noite.